Bom dia a todos e a todas. Nossa satisfação de estarmos aqui nesse nosso primeiro congresso, discutindo o início do nosso partido. Esse primeiro congresso que eu considero, e foi abordado dessa maneira ontem, o congresso do sonho e do desafio. O sonho que une a todos nós na construção de uma política diferente, uma política que venha atender aquilo que a população brasileira quer de nós políticos, partidários ou simpatizantes. Uma política que hoje, todos nós sabemos, está totalmente desacreditada em função daquilo que se vê no noticiário brasileiro a todos os dias e a toda hora. E o desafio de não sermos o mesmo do que já está aí. O desafio de construir uma proposta para um Brasil inteiro. Uma proposta que atenda aos interesses da população brasileira. Uma proposta que surge num momento de crise econômica, de crise política, de crise ambiental, que torna esses desafios quase que intransponíveis. Mas eu tenho a certeza que nós da rede temos e teremos solução para esses grandes problemas nacionais. Vivemos uma crise hídrica sem precedentes. E com certeza 2016 tornará mais evidente. Os mananciais daqui da região sudeste estão abaixo dos níveis do ano passado e teremos obrigatoriamente um grande problema a ser enfrentado. Uma crise política na qual o presidente do Senado e principalmente o presidente da Câmara Federal, mesmo diante de evidências claras de mau uso do recurso público, teima em permanecer no cargo. Eu não quero aqui dizer que ele tem que ser cassado. Isso cabe à justiça. Eu quero aqui dizer que se espera, pelo menos, que diante das evidências apresentadas, que ele se afaste do cargo de presidente da Câmara Federal. Nem isso está acontecendo. Vemos, infelizmente, a cada dia, denúncias de corrupção se alastrarem por todo esse país. Então nós temos esse grande desafio de trazer uma política nova, num cenário totalmente alterado pelo pensamento de determinadas pessoas. E temos também um outro desafio maior, em termos de política nacional, que é exatamente sabermos lidar com as diferenças no pensamento político, sabermos lidar com o que a Firjan representa para o Brasil em termos da grande indústria, sem desvalorizar, como falei ontem, o nosso objetivo principal, que é o pequeno empreendedor. Sabermos entender o agronegócio como parte significativa da economia nacional, mas não deixarmos de ter como prioridade o agricultor familiar, responsável pela alimentação da maior parte desse país. Então, saber lidar, transitar entre essas duas correntes é essencial para nosso partido. Pensar num país que tem que crescer com sustentabilidade é essencial para o nosso partido. Então, esses são os nossos desafios que eu tenho a certeza que saberemos enfrentar com a maior qualidade. Hoje, temos a presidente Marina Silva como nossa referência nacional. Mas é importante que se construa
um partido acima dos nomes. Se nós queremos continuidade nossa, a continuidade do nosso partido e a continuidade do nosso pensamento político, e eu tenho certeza que falo aqui pela presidente, é necessário que se construam novas lideranças que façam com que essas ideias políticas avancem e avancem com a qualidade que nós queremos. Dentro do nosso princípio maior, que é o respeito à ética, respeito ao compromisso com o dinheiro público, respeito com aqueles que são os entes menos favorecidos pela nossa sociedade, que devem ser prioridade nas nossas políticas públicas. Respeito o nosso pensamento por uma escola pública de qualidade, respeito pelo nosso pensamento por uma saúde pública que atenda realmente aquilo que a Constituição brasileira determina, que a saúde é um bem e um direito de todos. Então, tudo isso, todos esses desafios têm que ser enfrentados por nosso partido. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos esse mesmo objetivo, temos essas mesmas forças que vão fazer com que essas bandeiras de luta sejam validadas por todo esse país, como Marina Silva tem mostrado em todas as suas falas públicas. Nós estamos construindo o realmente novo. Novo não por estar sendo criado agora, mas novo pela nossa vontade de lutar por esses ideais. Então eu agradeço a todos vocês de estarem aqui. Estamos construindo o futuro desse país, eu tenho a certeza disso, e o futuro desse país está na mão de vocês, militantes, vocês que acreditam nas ideias de Marina Silva, e com certeza seremos vencedores. Bom dia a todos e todas. A gente vai iniciar os trabalhos aqui agora. Como vocês devem ter visto na programação, nós vamos fazer uma mesa de conjuntura. Nessa parte da manhã, a discussão vai girar em torno dessa mesa de conjuntura, onde nós estaremos contando com 3 falas, e eu queria chamar aqui para compor essa mesa o Luiz Eduardo Soares. É uma pessoa que não só está com a gente no processo de construção da rede, mas tem todo um trabalho político que gira muito também em torno da segurança pública, mas que tem várias frentes de militância, que não só milita dentro das universidades, em espaços públicos mais diversos, incluindo aí as caminhadas de 2013. Eu não consigo me esquecer da gente saindo da caminhada, de uma das caminhadas de 2013, o Luiz entrando, parecendo um adolescente, com mochilinha nas costas, correndo com a Miriam no restaurante, chegando da caminhada também. Então, assim, a importância de ter companheiros valiosos como o Luiz, nesse momento, que têm contribuído e que podem contribuir ainda mais nessa construção. E, para compor a mesa ainda, eu gostaria de chamar o companheiro Ale Youssef, que é um companheiro ligado aos meios de comunicação, para além da atuação política, é um companheiro ligado aos meios de comunicação e que tem ajudado a gente nesse outro olhar que a gente tenta dar, de tentar unir forma e conteúdo. Para além do conteúdo político, a gente também tem uma preocupação com o conteúdo estético. E aí, assim, a ideia, por exemplo, de nós abrirmos aquele ato na Celaron, de estarmos preocupados em trazer esse aspecto mais cultural, mais estético também, foi uma ideia do companheiro que esteve junto com a gente nessa elaboração. E para compor a mesa de conjuntura, para finalizar essa mesa, eu gostaria de chamar o companheiro Martiniano, que eu acredito até que dispense a apresentação, mas é importante reivindicar aí o papel de construção política que o Martiniano vem fazendo durante muitos anos. Vou falar durante muitos anos, mas durante toda uma vida,
e assim, o papel de dirigente político, de construtor político que ele tem feito nesse processo, na busca por uma sociedade mais justa, na busca por uma sociedade diferente dessa que a gente tem aqui. Nós vamos iniciar na seguinte dinâmica: cada companheiro que está na mesa vai ter 20 minutos de fala, e durante o processo, durante a fala desses companheiros, eu peço que quem quiser fazer intervenção nessa mesa de conjuntura especificamente, que entregue o nome à mesa para que a gente possa estar organizando aqui as falas, vendo quantidade de tempo. Antes da gente iniciar essa mesa de conjuntura, eu queria chamar aqui o professor José Coco para fazer uma breve saudação para a gente. É uma pessoa que tem acompanhado... a gente em diferentes discussões, uma referência internacional em ciência política, professor da UFRJ, e que com certeza merece estar nesse espaço aqui e falar um pouco para a gente sobre todas essas reflexões que a gente vai estar se deparando agora, e também o desafio que é a construção desse novo processo. Então, ele vai fazer uma breve saudação para a gente. Bom, então, bom dia a todos, e lá vou eu abrindo aqui a mesa. Então, um papel, como dizer, difícil com relação ao que estou acostumado a fazer, mas enfim, vou dar a saudação aqui na abertura da mesa. É um prazer estar aqui com os companheiros, né? E o que eu posso dizer assim, nessa abertura ao qual que me convidaram a fazer. Então eu pensei aqui 5 minutos conversando com o meu amigo Bruno Cava, pensei em 3 pontos assim para colocar aqui na abertura da mesa. E fazer isso sem desconsiderar que precisaremos ter sujeitos políticos. Nós todos que estamos aqui, e alguns de nós com mais responsabilidade do que os outros. O querido companheiro Molon terá um papel determinante nesse processo. O companheiro Miro terá um papel determinante nesse processo. Os que estamos nesse congresso e muitos outros para além de nós. Obrigado, professor. Bom, na sequência temos Fernando Veloso, Samuel Brown, Flora e Felipe. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos e todas. Queria saudar a mesa, já saudei todos aqui. Queria, na verdade, dizer o meu otimismo com uma coisa que eu vi no nosso último encontro, que foi a plenária, e hoje no nosso congresso estadual, que foi ter entrado na baila aqui o debate sobre economia e a crise que está sendo feita à política econômica desse governo. Miro Teixeira fez isso muito bem na nossa plenária, fazendo crítica à política econômica, aos juros altos, a como o povo tem sido drenado de riqueza por conta dessa política econômica. E hoje a fala do Martiniano também contribui muito para isso. Eu estou ressaltando esse ponto porque muitas vezes a gente acaba apontando determinados fenômenos políticos que para a gente não são muito importantes, só que a gente acaba tendo um hiato aí porque quando nós pegamos a experiência, por exemplo, do Podemos, da Espanha, do Syriza, que é na experiência grega, e também na América Latina, de quem está se organizando, com nova experiência política, de repente com o que a rede se tomou para si, que é de melhor, seria a horizontalidade na política, e o fato da nossa necessidade de nós democratizarmos a democracia, a gente só está, me parece que ainda não está sendo dito que esses mesmos movimentos são movimentos que, na verdade, são a grande potência que tem hoje no mundo na luta contra essa política neoliberal que está colocada aí, que está drenando a riqueza dos povos e que, na verdade, impõe que a gente também se organize para uma resposta por conta da situação brasileira de hoje. Eu não sei se esse seria o momento, mas fica já uma reivindicação,
que no nosso Congresso Nacional a gente tem aí uma oportunidade de estar pensando o Brasil, e em Alpensar o Brasil, debater também uma política econômica alternativa para que o povo brasileiro, a gente apresente uma plataforma desde já. Pode parecer que não, mas 2018 está logo ali e a gente tem a obrigação de apresentar isso. Sobre o Rio de Janeiro, eu queria retomar aqui muito rapidamente a fala que o Molon fez na nossa plenária. Quando ele retomou essa questão da cidade partida, né, é impossível que a gente hoje ainda conceba que jovens sejam retirados dos ônibus, de ônibus, na verdade, por conta da sua condição econômica e de sua cor. A gente precisa, de fato, um novo Rio de Janeiro, e vou me permitir aqui também falar um pouco de poesia, Martiliano. Se os tempos, né, apontam tempos, se a análise de conjuntura aponta tempos difíceis, que a gente possa endurecer, mas perder a ternura jamais, né? Que cada um de nós aqui sejamos essa flor que rompe o asfalto, porque a gente vai precisar, na verdade, de um grande jardim para lutar contra tudo que está aí. Obrigado. Agora Samuel Brown. Bom, eu não vou usar tanto tempo quanto foi ontem, né, 10 minutos, então tem que ser mais breve. Eu acho que hoje a gente está aqui colocando em prática o que a gente vem falando e que estava na tese que eu e o Márcio apresentamos ontem, né, da horizontalidade, e hoje nós estamos aqui num momento que é de verticalidade. Estamos horizontais, todos podemos falar, mas nós temos um desafio hoje de construir a parte burocrática do partido. Nós temos um desafio logo mais de construir tanto ela, a delegação. Então todos nós estamos aqui cientes que hoje nós estamos de fato construindo o aparato de disputa da institucionalidade que nós nos dispusemos a construir há 2 anos atrás, mais ou menos, né? Então eu acho que nesse momento é que nós temos que colocar em prática o diferencial que nós queremos levar para a política. Se aquilo que nós fazemos aqui de análise de conjuntura, né, para a política nacional, para a política estadual, para a política municipal, é verdade, se de fato nós queremos modificar a política, se de fato nós achamos que a forma como está sendo feita está errada, que nós temos o anseio, se os nossos sonhos realmente são maiores, se nossos sonhos são de mudar essa política, hoje nós estamos aqui em um momento chave. Eu acho que hoje é o momento de nós fazermos aquilo, na minha tese, inclusive com o Márcio, nós criticamos o Podemos é sim um elemento que está todo mundo olhando para ele hoje. Então você tem ali também conflitos entre a horizontalidade e a verticalidade. Como construir essa transversalidade? Quem sabe nós da rede conseguimos dar resposta a isso? Quem sabe nós conseguimos, olhando para os equívocos e olhando para os acertos que tem lá fora, escolher os acertos? Escolher hoje aqui, termos fraternalmente a construção de um elo, de uma próxima direção que consiga conduzir nos próximos anos a rede aqui no Rio de Janeiro no caminho dos nossos sonhos. Mas para isso, como eu falei ontem, já concluindo como eu falei ontem, para construir democracia só se faz com democracia, não se faz de outra forma. Para construir os sonhos que nós almejamos, nós precisamos construí-lo hoje aqui. Então, é uma análise de conjuntura, mas é um pedido que eu faço também que hoje nós consigamos fazer aqui a construção de um elo, de uma delegação para o nacional, com fraternidade, e fazer isso de uma forma diferente que todos os outros partidos fazem, fazendo através do consenso progressivo verdadeiro e fazendo assim, construir a rede, capacitarmos para disputar a cidade do Rio de Janeiro ano que vem com uma proposta inovadora e disputarmos depois o Estado e o Brasil também. Obrigado. Gente, ó, eu não vou poder deixar de fazer um elogio a Samuel, que ele conseguiu falar em 2 minutos e 30 segundos. Quem conhece Samuel sabe que foi um esforço. Vou falar em 2 minutos para ganhar um elogio. Tá? Bem, rapidamente, era uma questão que eu queria trazer, compartilhar com vocês. Né? Eu já tive a oportunidade de comentar que a minha trajetória é a trajetória de professora do ensino fundamental. Então, essa experiência de análise de conjuntura, ela é inerente ao trabalho do professor. Não tem um dia da educação infantil, a pós-graduação, que a gente, quando está diante de um grupo de alunos, não tenha que fomentar, que discutir o que está acontecendo no mundo, na vida dele, que garantir espaço para que ele se coloque, para a gente trabalhar em cima das diferenças, porque o ato de educar é um ato político.
né? Como nos dizia, nos ensinava aquele que a gente aprendeu muito pouco com ele, muito menos do que nós deveríamos aprender, o grande mestre Paulo Freire. Nesse momento, estou trabalhando dentro da Casa Legislativa, trabalhando junto com o Jefferson, e na análise de um projeto de lei, o projeto Escola Sem Partido, de autoria do vereador Carlos Bolsonaro, eu fiquei muito sofrida e junto com o grupo nós discutimos que projeto é esse que criminaliza o ato de educar. Que a proposta desse projeto de lei é que efetivamente o professor deixe de ser um professor e vire efetivamente alguém que apenas transmite conteúdos previamente definidos. E isso vai contra tudo aquilo que a gente acredita e para aquilo que nós nos preparamos a desenvolver no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E passadas 3, 4 semanas, eu recebi um convite no Facebook para entrar no grupo Escola Sem Partido. E eu imaginei o seguinte, é um grupo de pessoas que estão discutindo essa questão e contrárias a essa questão. Aceitei o convite e quando eu comecei a ver as postagens, era o inverso, era um grupo que fomentava o Escola Sem Partido. E isso me levantou uma curiosidade, eu fui buscar na internet, Escola Sem Partido. E aí eu me deparei com uma situação que me deixou muito preocupada e que eu trago aqui para compartilhar com aquelas pessoas que ainda não sabem disso. Existe um movimento nacional de um grupo de diferentes frentes, tá? Nós tem um site, escolasempartido.org.br. Neste site vocês vão encontrar o projeto de lei que foi apresentado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, é exatamente o projeto de lei que está sendo apresentado em diversas outras câmaras municipais, em diversas casas estaduais e na Câmara Federal. Lá nesse site eles disponibilizam assessoria jurídica para os vereadores, deputados interessados em levar esse projeto adiante. O projeto na íntegra é disponibilizado. Eles disponibilizam nesse site, eles orientam os pais, eles têm uma cartilha orientando o que o pai deve fazer em situações em que ele perceba que o professor esteja tendo alguma atitude que eles chamam fora do padrão, que seria discussão a respeito da vida, da conjuntura, das diferenças. Eles orientam o aluno a filmar o professor, a colocar neste site a situação dita, né, de uma ação política desse professor, disponibilizam ajuda jurídica aos pais, aos alunos que identificarem algum ato político de professor dentro da sala de aula. Isso é muito sério, muito perigoso. E eu dei uma geral e encontrei este projeto sendo apresentado em diversas casas legislativas. Ele já está na Câmara dos Deputados, ele foi apresentado lá por um deputado do PSDB. Em cada casa é um deputado ou um vereador diferente, de partidos diferentes. E isso é seríssimo. E do meu ponto de vista, a gente não vai poder ficar atacando isso isoladamente na Câmara do Rio de Janeiro, em Porto Real ou em São Paulo. Isso tem que ser uma ação organizada nossa, porque na realidade o ataque à educação, o ataque ao ato político de educar, o ataque à liberdade de expressão em sala de aula está sendo um ataque organizado e orquestrado. Isto, para mim, e eu acho que vocês vão compartilhar dessa minha opinião, é muito sério, e a gente ainda não está se dando conta. Então, assim, eu gostaria de trazer essa situação para que a gente pudesse, enquanto rede, pensar numa ação que não fosse reativa, né? Chegou, o que a gente vai fazer? Vai emitir um parecer, vai discutir, vai fazer, mas que fosse propositiva, porque o crescimento está muito grande. E eu, professora há muitos anos e trabalhando neste momento dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, só tive noção disso quando deu entrada no Rio de Janeiro. Eu não sabia que isso estava acontecendo no Brasil como um todo. Então eu queria só aproveitar nessa análise de conjuntura, trazendo essa questão que para mim talvez pano de fundo de muita coisa que a gente está discutindo aqui hoje. Glória, não vai dar para ter elogio, Samuel até vibrou por causa disso. Vamos lá, Felipe. Bom dia, amigos da Rede de Sustentabilidade do Rio de Janeiro.
Meu nome é Felipe e vou começar um pouco com a minha história, porque nada melhor do que a nossa própria história para a gente compreender o mundo. Nasci em fevereiro de 1987, portanto, ano e mês do início do trabalho da Constituinte, que viria a produzir a nossa Constituição de 88. Isso significa que a minha geração não precisou pegar em armas para lutar contra a ditadura. Ela já estava posta. Também não precisou se definir entre capitalista, socialista, esquerda, direita, Estados Unidos ou União Soviética. O Muro de Berlim também já estava quase caindo. Isso não significa, porém, que a minha geração seja passiva. E considere, as manifestações de junho provam isso. As manifestações de junho de 2013, muitos jovens foram para a rua, na Candelária, na Cinelândia, se mostrar indignados com o sistema político atual, querendo uma política para o século XXI. Nós precisamos ser ouvidos. Temos uma dificuldade muito grande de ser colocado dentro de uma caixa pré-ordenada, pré-programada, pré-definida, sem mesmo nos escutar. Qualquer início de processo democrático precisa de jovens, precisam de pessoas que estejam dispostas a lutar realmente por uma política do século XXI. E é isso que nós precisamos na Rede Sustentabilidade. Assim, me coloco à disposição da Rede Sustentabilidade do Rio para ajudar, para contribuir, para ser mais um elo dentro dessa rede. Faço isso de uma forma muito simples e transparente, clara, porque precisamos de informação. Para participar do elo, da comissão, precisamos deixar bem claro quem somos, aonde trabalhamos, para quem trabalhamos, por quem trabalhamos. O pilar da democracia é a informação. E nós precisamos de informação. Portanto, meu nome é Felipe, sou advogado ambiental, inscrito na OAB do Rio de Janeiro, trabalho com meio ambiente, com 5 especializações. Faço isso trabalhando no INEA, trabalhando na Câmara de Vereadores e agora militando como um advogado ambiental. E assim me coloco à disposição. Muitos de vocês me conhecem indo nos exteriores, indo em Magé, São Gonçalo, Itaperuna, Natividade, tentando construir a rede de sustentabilidade, sendo mais um elo na rede de sustentabilidade. Outros me conheceram no domingo de manhã, colhendo assinatura, para que hoje a gente pudesse fazer esse encontro, que a gente pudesse colher assinaturas para que o nosso partido virasse realidade. Estava lá também, domingo de manhã, colhendo assinatura. É o meu trabalho que eu coloco à disposição da Rede de Sustentabilidade. De forma clara, transparente, dando informação e dizendo como posso contribuir. Posso contribuir fazendo programas sustentáveis, mandatos sustentáveis, cidades sustentáveis. É isso que a gente precisa. Sou mais um elo nessa rede e eu escolhi viver nessa utopia. Muito obrigado. Eu sinto vontade de falar alguma coisa. Eu queria colocar que o jovem é a rede da agora. O jovem, vocês jovens, são responsáveis pela construção desse partido. E vocês jovens têm a responsabilidade maior de conduzi-lo. Nós velhos, com certeza, só vamos seguir o direcionamento que vocês colocaram. Eu me sinto muita vontade de dizer isso. Entendo que esse partido está sendo criado por jovens e para ser conduzido por jovens. Vocês têm que assumir essas responsabilidades e tenha certeza, pela sua fala, que vocês têm interesse e a capacidade de responder pelo partido. Posso fazer um adendo? Talvez você 2 vezes jovem. Eu 3 vezes jovem. Eu já me reivindicar na sua juventude. Vamos nós, gente. Acabaram-se os inscritos. Eu vou passar para o Martiniano fazer uma fala final. Ele prometeu que vai usar 5 minutos. E aí a gente vai fechar para a gente poder almoçar. Bom, companheiros, queria tocar em um assunto aqui rapidamente, porque reconhecer
diante de vocês, sem nenhuma arrogância, com toda a humildade necessária de quem participou desde o início desse processo aí de construção da rede, até o ano passado, final do ano passado, na Executiva Nacional, nós não conseguimos fazer ainda um ato de definição de consulta nacional em relação a nenhum tema. O Ale falou aqui em plataforma e todos nós falamos em participação popular. A complexidade disso, de participação direta, em base tecnológica para integração, para relações colaborativas. A complexidade desse tema exige que nós tenhamos um reconhecimento, pelo menos, dela. O Brasil é um país cartorial, que tem uma relação patrimonialista com a política imensa. Um partido sem fronteiras aberto na internet é destruído em 2 dias no Brasil, pelas máquinas que têm essa possibilidade de fazê-lo. E ele se torna objeto de apropriação muito rápido. Você vê, o Ale mesmo citou os robozinhos aí, né? Os robozinhos. A organização disso, a filtragem disso, a decantação disso exige um tipo de experiência, de experimentos cautelosos que não é simples de fazer. E olha que eu sou um dos mais acirrados defensores disso. E muitas vezes críticos em relação à ausência das nossas iniciativas. Mas eu me sinto na obrigação de fazer essa mediação com vocês, porque a realidade exige, sim. Eu acho que a gente tem que ter a tentativa de fazer. Mas imaginem, por exemplo, um espaço de deliberação partidária aberto à votação na internet, à consulta. Todo tipo de possibilidades você está sujeito a elas. Não existe um ambiente neutro onde a idoneidade, a honestidade, a boa intenção, a formação, a informação esteja colocada a serviço desse projeto. Ela pode e provavelmente estará colocada em contraposição ao nosso projeto. Estabelecer esse filtro, desenvolver esses mecanismos é um dos principais desafios que nós temos e isso não será resolvido em curto espaço de tempo. Não será. Nós não temos um registro de título eleitoral, não temos o controle da justiça eleitoral, não temos uma institucionalidade, nenhuma cultura estabelecida nesse sentido. Então aqui é preciso ter a audácia combinada com a moderação, com a paciência, com a experimentação, sem perder de vista que nós vivemos uma sociedade muito conflitiva. Queria deixar uma última palavrinha em relação a 2 temas que me parecem muitíssimo importantes. Eu senti isso aqui em todas as falas. E a fala do Luiz Eduardo é a mais provocadora sobre esse assunto todo. Uma mudança da magnitude das referências que ele propõe, que vão muito além de mudanças formais na sociedade, vão muito além do alcance de qualquer revolução, ou pelo menos de qualquer revolução que nós tenhamos visto, assistido ou conhecido no mundo, vão à esfera da cultura, do que ele chamou de ontologia, fundamento do ser humano. Um processo dessa magnitude exige uma inventividade, uma criatividade para sair do brete onde nós estamos enfiados, porque nós estamos enfiados num brete. De um lado esse presidencialismo, do outro lado esse congresso, do outro lado esse judiciário, pelo amor de Deus, isso não é... Olha, a provocação do Luiz Eduardo é uma provocação para muitos anos de trabalho, uma dedicação de reelaboração teórica, formação do povo, se inserirá, se assumida e desenvolvida, se inserirá nessa disputa de fundo da natureza humana, formação humana, do destino humano, da civilização humana. É a fala que se propôs a enfrentar e colocou para a rede o desafio de enfrentar a crise civilizatória, para além da crise econômica, para além da crise da representação, para além da crise de identidade, da crise da política. E nesse sentido, o Jefferson colocou aqui uma proposta que eu penso, o Molon está ali, eu quero terminar minha fala dedicando esses últimos 30 segundos ao Molon. É evidente que
é um excelente nome para assumir a dianteira nessa tarefa, um papel de representação dessa tarefa coletiva, apresentar um esforço nacional, fazer uma disputa eleitoral numa cidade como o Rio de Janeiro, para simbolizar uma reação nacional a essa onda conservadora e tudo que foi dito aqui. Eu falei para você pessoalmente a minha visão sobre o calendário, eu quero compartilhar com vocês. Olha, nós estamos já em novembro, já nós temos dezembro, metade de dezembro o Rio de Janeiro para, eu acompanho essa vida política há muitos anos, metade de dezembro o Rio de Janeiro para e só volta a discutir alguma coisa de política seriamente depois do Carnaval. Fatidicamente, após o próximo Carnaval, iniciam-se as Olimpíadas. Tem Paralimpíadas e Olimpíadas. Esse congresso aqui, se tiver a condição de chamar esse encontro, de pelo menos aprovar a orientação nesse sentido, para que desse encontro saia algo lastreado, num ambiente, numa forma, num conteúdo novo, mas um conteúdo à altura dos desafios que o Rio de Janeiro corre, eu acho que seria isso de uma audácia, de uma grandeza desse congresso muito grande. Dialogar com todos os que estão dispostos a dialogar. Aqueles que dissentiram do caminho mais conservador do PSDB, aqueles que se mantiveram numa neutralidade aqui em relação à gestão do PMDB, que prepara-se como projeto nacional, aí não adentraram a prefeitura, aqueles que sentiram da capitulação, do envolvimento do PSB com a prefeitura do PMDB, aqueles que resistem dentro do PT e, sobretudo, o povo pobre do Rio de Janeiro, a intelectualidade descolada, a juventude que quer efetivamente um espaço de expressão desse sentimento que está tão presente aqui. Isso seria muito importante que nós tivéssemos a capacidade de fazer essa convocatória, de fazer esse chamado à solidariedade, à colaboração. Acho, inclusive, que será a maneira real de poder deixar a palavra também na mão do Freixo. Aqui se disputa muito no Rio de Janeiro. Se disputa não só com o PMDB, quem falou muito sobre o PMDB, o Jefferson, mais alguém falou aqui, mas também se disputa o que será a nova sinalização pós-PT, pós-polarização, para além da polarização PT-PSDB, se será o PSOL, se será a Rede de Sustentabilidade. No Rio de Janeiro, essa disputa está posta já no âmbito de massas. É uma disputa simples de fazer. A amplitude, a capacidade de agregar, pode diferenciar, se entendi, o Jefferson disse aqui, em vez de você chamar e dizer, o Colom, o Luiz Eduardo é candidato, ou o Freixo é candidato, estabelecer um processo social para isso. E só um último lembrete, que é uma sugestão. Eu acho que é pertinente, muito importante, uma ação fora Cunha, seja por que caminho for. Mas acho que nós deveríamos agregar fora Cunha a corrupção, ou fora Cunha todos os corruptos, para que isso não seja instrumentalizado como uma reação apenas governista contra o cerco que sofre. Esse equilíbrio me parece muito importante fazer ao lançar uma ação tão necessária como essa. Eram as observações que eu tinha a fazer acerca desse debate, que foi extraordinário. Agradecendo o Martiniano pela contribuição que deu nesse momento de discussão e chamando o Luiz Eduardo para fazer o uso da fala e fazer as considerações finais. Obrigado. Um comentário a respeito dessa proposta. A ideia da proposta me parece excelente e me parece urgente. Eu, pessoalmente, do ponto de vista pessoal, não gostaria, entretanto, de reduzir às esquerdas esse apelo à reflexão sobre o Rio, nem às formações partidárias. Isso, aliás, foi aludido já por Jefferson e pelo Martiniano. Eles estavam bastante conscientes sobre a importância de nós contarmos com os movimentos sociais, com agentes da sociedade, que não atuam em partidos. Os partidos não têm um monopólio na representação verdadeira, tem a institucional por conta das nossas limitações. Mas os movimentos da sociedade carioca contra as desigualdades, o racismo, pela ética, etc. Mas que não fosse a frente de esquerda. Eu lembro a vocês que a frente de esquerda já tem candidato, hein?
chama-se Marcelo Freixo, né? E essa candidatura está sendo construída em torno de partidos tradicionais, com a linguagem tradicional, a estética tradicional, o compromisso tradicional. Nós temos pessoas éticas com compromisso social que têm visões ideológicas diferentes, são liberais, conservadores, etc., que podem perfeitamente dialogar em torno da salvação do Rio de Janeiro contra o esbulho, contra as apropriações antiéticas, as manipulações. Eu acho que vai prestar um serviço ao Rio, fluidificando os canais de comunicação, mas transbordando os partidos e o recorte da esquerda. Se for para nós celebrarmos uma unidade em torno do Rio com a frente esquerda, eu lembro, ela já tem candidato. Nós nos agregaremos como uma espécie de personagem secundário num esforço que já está em curso, que já está sendo construído há muito tempo e que envolve os partidos de esquerda. Eu acho que a disputa pela cidade, a disputa que eventualmente a candidatura da rede venha a postular, é a disputa muito mais ampla do que apenas pela Conselho. Até porque não se governa o município, né, numa perspectiva sectária ou ideologicamente. Nós, numa vez na prefeitura, vamos ter que reinventar essa governança com a pluralidade ilimitada. O compromisso, inclusive Marina costuma dizer isso, né? As pessoas de bem, isso tem sentido ainda. A gente não acredita nisso. Né? Tem pessoas de bem, homens, mulheres, alguns não são ideologizados, tem postulações mais conservadoras, os liberais. Não é isso que está em questão no Rio de Janeiro, nós não estamos disputando os grandes caminhos. Infelizmente, aqui nós vamos e já temos muita questão a enfrentar. Então, pessoalmente, sou favorável a iniciativas desse tipo, mas num sentido bastante amplo, bastante aberto, sem a limitação política ideológica. Eu vou falar aqui cercado por dois pensadores políticos da maior importância e eu vou dar a minha visão sintética, se me permite. Até porque a profissão de médico faz com que a gente sintetize, não tem capacidade de fala dos pensadores, mas talvez possa contribuir. Eu entendo que, eu vou discordar, eu não acho que a esquerda, a candidatura de Marcelo Freixo seja uma candidatura da esquerda. Eu acho que a candidatura de Marcelo Freixo é a candidatura de uma esquerda da universidade. E eu diria que não é de toda a universidade. Eu vejo na ALERJ, com certeza, um espaço para crescer uma candidatura representativa da rede que englobe partidos da esquerda. O PSB, o PSDB e agregando também setores que não têm representação partidária, mas que representam as forças do bem da sociedade. Então nós precisamos ter um partido aberto a aglutinar essas correntes. A corrente da esquerda, que não se juntaria à corrente representativa do PSOL, que eu aqui não quero dizer que é uma corrente ruim, eu simplesmente quero dizer que não são todas as forças da esquerda que se agregam ao pensamento político representado pelo PSOL. E nós precisamos ter a sensibilidade de juntar essas correntes de esquerda progressistas com pensadores políticos de outros setores da sociedade não ligados à política partidária. Eu entendo, vou terminar minhas palavras, sei que se eu tiver que passar, eu acho que a sociedade precisa de várias bandeiras. E a bandeira que eu gostaria de colocar aqui, que nós precisamos, entre outros, representar a volta dos preceitos da ética que a sociedade quer. Não quero aqui pensar que sejamos os únicos representantes da ética, mas que sejamos um dos representantes da ética. E, principalmente, a transparência no exercício da política pública. Se nós conseguirmos essa bandeira, eu tenho a certeza que vamos ter o apoio da sociedade que anseia exatamente por isso, por ética e transparência pública. Bom, gente, encerramos esse momento da manhã.